Olá, professores! Nesta aula, nós vamos falar sobre planejamento de curso com o uso de livro didático. E eu vou ajudar vocês, porque isso é uma pergunta recorrente dentro da mentoria. Mari, como você consegue planejar todo o curso anual logo em janeiro? Porque eu digo, eu tô com essa mania agora, eu digo, eu sou dessas, né? Eu gosto de iniciar o ano com o meu ano 100% planejado até o final do ano, e aí eu ter algumas aulas extras para que a gente possa fazer coisas diferenciadas. Como eu trabalho aqui com grupos, é possível. Para você, professor, que trabalha com o livro didático, mesmo com o aluno individual, com o aluno em dupla, em trio, em grupo, você tem como prever o conteúdo. Não quer dizer que você vai ficar amarrado naquilo, mas você tem como prever, fazer um planejamento de curso, que depois pode ir adaptado, você pode criar o planejamento dentro de um sistema e colocar as datas. Eu vou mostrar para vocês aqui um calendário, né? Uma sugestão de calendário para vocês, ou você pode colocar as datas dentro de um caderno digital. Você põe aula 1, previsão, aula 2, previsão, aula 3, né? Que também é uma opção. E, enfim, quando você tem um material didático, fica mais fácil de fazer esse planejamento. Caso você não tenha, atenção à minha sugestão. Se você não tem um material didático para guiar a sequência das suas aulas, você precisa, pelo menos, planejar as aulas de 4 em 4, ou seja, num bloco de 4 em 4 aulas. Para quê? Para que você, professor, saiba para onde está caminhando, e para que você não tenha aquela pressa de planejamento em cima da hora, ok? Então, a minha sugestão, você pega o final do mês ou o início do mês e você seleciona 4 aulas numa sequência para você dar para determinado aluno. Porque você também pode escolher aulas prontas em plataformas, né? Tem tantas plataformas com aulas prontas, basta você selecionar elas e colocar elas em uma sequência, ok? Muito bem. Então, adotar o material didático, ao adotar, você economiza tempo na criação e na sequência de conteúdo sem se perder. Considere usar materiais autênticos como substituição aos textos, porque os textos ficam velhos, ou áudios que possam interessar mais ao aluno, ok? Basta e hoje a gente não vai fazer esse texto, mas a gente vai fazer esse outro texto aqui, ok? Então, etapa 1 é a seleção do material. Você vai selecionar o material para criança, para adolescente ou para adulto. E na etapa 2, você então vai criar um calendário com as aulas, os objetivos e os prazos. Eu vou clicar aqui e já vou compartilhar a minha tela com vocês do planejamento de curso que está aqui. Olha só. Esse aqui é um template para vocês, então, template de planejamento de curso e planejamento de aula. Vamos já corrigir aqui. Ele não pode ser corrigido. 2021, por quê? Porque eu fiz o Celta em 2020, 2021 eu já criei, eu mesmo que eu uso, e nós estamos em 2023 agora, tá? Então, eu selecionei o livro, ele é um livro infantil, a mesma sequência vale para qualquer, ok? Então, aqui, o que eu selecionei é a data, o que vai ser visto em aula, o que vai ficar de tarefa de casa e o que eu devo prestar atenção, eu como professora. Por exemplo, no dia 25, os alunos terão a aula Hello, que é uma unidade anterior à unidade 1. Vamos estudar a página 2 e 3. Tarefa de casa será a página 90 e 91. E nós vamos conversar sobre as expectativas para o novo ciclo ou o novo livro. Isso dá uma paz, ter isso tudo planejado. Tenham para vocês me contarem depois, é inacreditável. E assim a gente vai seguindo. A unidade 1, geralmente eu divido ela em 3 aulas, seriam 6 horas de aula, desculpa, seriam... É isso aí. Cada data cada data é 1 hora de aula, certo? Então, aqui são 3 horas, né? Então, 2 páginas por
aula, 2 páginas por hora, ok? Como eles têm aula 2 vezes por semana, eles estudam 2 páginas comigo na escola e tem 2 páginas de tarefa de casa. E aqui eu coloquei para cada aula que tipo de feedback eu quero dar ou receber. Então, por exemplo, na aula do dia 27/8, eu quero feedback sobre o vocabulário. E a pergunta que eu vou fazer: qual foi a palavra mais fácil e mais difícil que você aprendeu na aula de hoje? Certo? Esse é um tipo de feedback que eu quero receber dos alunos. Aqui em amarelo eu tenho algumas aulas extras, que eu vou colocar dentro, né, do planejamento, e aí nós seguimos, ok? Logo aqui abaixo, vocês vão ver que tem uma estratégia, um framework de planejamento de aula para crianças. Então, dentro de cada aula, eu uso esse esquema, cumprimento, a agenda da lição, preparados para aprender, introduzo o tópico, prática praticar o tópico que a gente aprendeu, brincar baseado no tópico, instruções de tarefa de casa e finalização da aula. Esse é o procedimento que eu tenho em cada aula infantil, ok? É o que a gente chama de framework. Aqui em cima eu tenho o plano de curso, e aqui eu tenho framework de aula, ok? Para crianças. Aqui eu tenho um framework para adolescentes. Então, aqui, por exemplo, o livro que eu usei é o Tinchu Tinchu, é um livro que já foi descontinuado nesse ano por Oxford, troquei por um outro agora, da BBC. Então, aqui eu tenho o que vai ser visto em cada aula, qual é o tema da aula, se é reading, se é writing, se é vocabulary. As tarefas de casa que ficarão, como o livro tem recursos extras, como worksheet de gramática, worksheet de vocabulário, eu já ponho tudo ali para mim não me perder. E lembram daquela etapa de preparação de materiais? Eu entro na aula com os materiais já todos impressos. E aqui eu tenho uma sugestão para vocês de framework de planejamento de aula, estrutura de aula, que vocês podem usar tanto para adolescentes quanto para adultos. Essa é uma aula de compreensão auditiva e leitura, peço que vocês estudem ela. Nós já falamos em aulas anteriores sobre quais são os estágios para uma aula de compreensão auditiva ou de leitura, então aqui vocês podem revisar isso. Aqui nós temos um planejamento para uma aula de produção oral, uma aula de speaking, e, finalmente, um planejamento para uma aula de writing, de escrita, ok? Todas essas etapas do planejamento, elas são sugeridas por Cambridge e elas vêm de frameworks de System Class e Content Class. System, agora eu não estou bem lembrada. Mas, enfim, todos os modelos de planejamento que eu sugiro para teens, aqui vocês podem usar também para adultos. Então, aqui você tem o ouro do planejamento de aula, o que eu uso e já está validado desde 2022, ok? Na nossa próxima aula, nós vamos falar mais sobre planejamento de aula e também você vai conhecer alguns modelos mais a fundo, como PPP, TBL, Guided Discovery e assim por diante, tá bom? Um abraço e até a próxima.